Olá, boa noite. O TN já está no ar. Você confere em destaque na edição de hoje. Homem suspeito de estuprar e agredir enteada com deficiência mental é preso. O hospital acionou a polícia após a menina internar com a perna quebrada. Conselho Regional de Medicina cobra do Estado a compra de leitos em UTI. Pacientes aguardam vagas e sobrecarregam os PAs. A insegurança em Campo Grande, Cariacica. Uma loja foi arrombada 3 vezes em menos de 15 dias. E um passeio no primeiro veículo utilizado para fazer o transporte coletivo aqui do Espírito Santo. É agora no TN2. Está na cadeia um homem acusado de estuprar a própria enteada. A menina tem deficiência mental. O suspeito ainda teria agredido a companheira. As roupas manchadas de sangue são provenientes de mais um caso de agressão contra a mulher no Espírito Santo. Porém, segundo a Polícia Civil, existe a suspeita de que o crime tenha sido muito pior. A menina, que é uma neuropata grave, ela tem 20 anos de idade e parece uma criança de 6 anos de idade. Ela possui uma fratura que já foi comprovada, inclusive, no fêmur esquerdo. Essa fratura já foi comprovada, esse laudo já existe. O que nós estamos aguardando agora é com relação ao estupro. O crime ocorreu no último sábado no bairro Grande Vitória, na capital. E a denúncia chegou até a polícia por meio do Departamento de Assistência Social do Hospital São Lucas. A Polícia Civil destaca a integração realizada pela Divisão Especial de Atendimento à Mulher, o Ministério Público e o Poder Judiciário, resultando na prisão preventiva do suspeito em menos de 48 horas. E foi decretada a prisão desse suspeito de ter praticado estupro de vulnerável em desfavor de sua enteada de 20 anos, que possui uma situação de vulnerabilidade. Ela tem a aparência física de uma criança de 5 anos e também por uma possível agressão à sua companheira. Para concluir o caso e indiciar o suspeito por estupro de vulnerável, a Polícia Civil está ouvindo testemunhas e aguarda os laudos definitivos da perícia. O Conselho Regional de Medicina fez uma fiscalização no PA da Praia do Suá, em Vitória, esta semana e identificou um quadro grave. 4 pacientes internados à espera de vagas em UTI. A demora na transferência gera um efeito cascata, agrava o quadro do paciente, provoca demora no atendimento básico e sobrecarrega os médicos. É do lado de fora que começam os problemas no PA da Praia do Suá, em Vitória. Sem lugar para sentar, as pessoas ficam em pé durante horas. Eu tô aqui com a minha irmã, não dormiu de noite, não tá podendo nem sentar aqui, tá em pé aqui fora, porque ela não tá conseguindo sentar por causa do problema da coluna dela. Chegou um senhor aqui, tirado do carro, foram lá dentro pedir uma cadeira, falaram que não tinha cadeira. Eles saíram arrastando o senhorzinho de 90 anos que tá lá dentro. Do lado de dentro, a falta de informação e o tempo de espera são rotina. Patrícia chegou na unidade com o filho doente. Já passava das 2 horas da tarde e ele não havia sido atendido pelo médico. Eu tive que deixar meu trabalho para poder vir aqui socorrer meu filho que está passando mal e ficar aqui o dia inteiro no PA sem resposta nenhuma. Devia ter mais respeito pelas pessoas, né? A gente trabalha, é descontado para a gente ter esse descaso que ficar aqui esse tempo todo esperando. Esses problemas, segundo testemunhas, se agravaram ainda mais nos últimos meses. O CRM recebeu uma denúncia de que 4 pessoas estavam internadas no PA à espera de uma vaga na UTI de algum hospital da rede estadual. Numa enfermaria de 6 pessoas para serem atendidas, tem 14 pessoas, sendo que 4 pacientes necessitando de terapia intensiva, que ainda estão locados no PA da Praia do Suá. Esse tipo de sistema não muda. Esse quadro é o mesmo ininterruptamente. Se entra semana e sai semana, os problemas são exatamente os mesmos. O presidente do conselho disse que iria informar aos órgãos competentes os problemas do PA. O Estado tem a obrigação de garantir assistência aos seus cidadãos. O problema é que muitas vezes a compra de serviços, eu acho que seja assim, na rede privada,
ela depende ainda daquela burocracia estatal de se fazer licitação, fazer aquelas coisas todas que eles falam para a gente, tá certo? Não resolve o problema nem do médico, nem do paciente. Nós vamos continuar sempre fiscalizando, sempre cobrando e denunciando quando for necessário. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde falou que 2 dos 4 pacientes já foram transferidos e que compra por dia 20 leitos em hospitais. Hoje, na data de hoje, inclusive, nós já tiramos 12 pacientes dos postos dos PAs e das UPAs. Do PA da Praia do Suá saíram 2 e tem mais outros cadastrados nos leitos da rede privada e da nossa rede, aguardando confirmação. Estamos ainda, agora a partir da noite, trabalhando 24 horas por dia para tentar agilizar o leito, melhor atendimento do paciente. Nós, inclusive, temos comprado em torno de 20 leitos por dia da rede privada, um investimento em torno de 7 milhões mês, além dos leitos oferecidos na nossa rede. Olha, o Ministério Público do Estado diz que vai acompanhar e fiscalizar os serviços prestados nos PAs da Praia do Suá e de São Pedro, em Vitória, e que notificou o Estado para que transfira para um hospital em 24 horas todos os pacientes que precisam de internação. Ainda pediu que a SES adote, num prazo máximo de 30 dias, providências necessárias para que todos os PAs e UPAs estejam interligados ao Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria Estadual de Saúde. Um assessor da Câmara da Serra foi indiciado pela polícia após uma postagem nas redes sociais. Ele afirmou que uma juíza estaria favorecendo o prefeito do município. Não houve provas e o responsável pela postagem vai responder por injúria e calúnia. A mensagem, publicada em uma página do Facebook com mais de 100 mil curtidas, acusa uma juíza de favorecer o prefeito da Serra, Aldifax Barcelos. O post diz que eles são colegas de toga e que a juíza teria engavetado processos contra o prefeito. O responsável pelas acusações é um ex-assessor parlamentar da Câmara da Serra, identificado pela polícia como John Silva Thompson, de 35 anos. Ele fez uma postagem em uma página afirmando que a juíza era, entre aspas, uma coleguinha de toga do atual prefeito da Serra e que ela engavetava todos os processos desse prefeito. Então a juíza se sentiu ofendida, a gente chegou a esse responsável, ele confessou que fez a postagem e na data de hoje a gente está finalizando o inquérito e está remetendo ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis. A publicação foi feita em abril deste ano. A juíza que atua na Serra não teve o nome divulgado pela polícia. Ele foi autuado na data de hoje por um crime de calúnia, pois ele imputou um suposto crime de prevaricação à juíza e também é um crime de injúria, lembrando que essa pena, nesse caso, é aumentada porque é cometida contra um funcionário público no exercício da função e por meio que facilitou a divulgação desse crime contra a honra, ou seja, uma rede social em uma página com vasta quantidade de curtidas. John Silva era assessor parlamentar do vereador Nassib Haddad, que foi afastado da função em maio deste ano, acusado de integrar um esquema de cartel. Por mais que a gente fale aqui todos os dias, acabam publicando nas redes sociais ofensas, que elas julgam às vezes serem apenas uma crítica, mas que a gente verifica que extrapola esse direito de manifestação de pensamento. E fica um alerta para as pessoas que fake news é um crime, pode ser enquadrado como crime, não é uma brincadeira, tem consequências, a polícia consegue se identificar os responsáveis, eles vão responder a um procedimento policial e depois também judicial. É uma coisa é você comentar, né, dar sua opinião, outra coisa é você ofender a pessoa, e ainda mais sem provas, né? Só para reforçar, diferente do que foi dito no TN1 de hoje, o suspeito é assessor da Câmara da Serra e não da Prefeitura do município. Ele vai responder pelos crimes em liberdade. O advogado acusado de participar de um racha que provocou 2 mortes na Terceira Ponte foi suspenso pela OAB. Ivomar Rodrigues está proibido de exercer a atividade profissional por 90 dias. Ele é acusado de atropelar e matar um casal na Terceira Ponte no dia 22 de maio. A decisão foi tomada hoje por integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, aqui no estado. O tribunal entendeu que Ivomar infringiu o Código de Ética e o Estatuto da OAB. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que brigadeiros com maconha eram vendidos na Rua da Lama, em Vitória.
Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. Uma loja foi invadida por um criminoso em Cariacica. Foi, gente, a terceira vez em menos de 15 dias. Cuidadosamente, o bandido abre a báscula dessa sala, onde fica o financeiro da loja. O alarme toca. Ele espera alguns minutos, na mesma posição, até que o sensor de presença para de apitar. Em seguida, ele pendura do lado de dentro uma ferramenta e se ajeita para entrar no local. Entraram, viram que tinha um obstáculo, porque automaticamente a gente colocou uma grade em cima do fosso. Ele quebrou essa parede e ele entrou novamente no fosso, onde ele entrou diretamente no financeiro da empresa. Esse buraco no telhado da mesma loja foi aberto pelo mesmo criminoso. Nesse outro vídeo, há 2 semanas, o bandido age da mesma forma. Entra no estabelecimento pela báscula e faz uma limpa no local. Ele agiu na mesma loja mais de uma vez. Na primeira, levou até uma televisão. Primeira vez ele subiu, entrou pelo fosso, normalmente, abriu e entrou direto no financeiro. Nesse dia ele levou dinheiro, que era o fundo de caixa, e levou um notebook e foi embora. No outro dia ele voltou no mesmo lugar, porém nós colocamos cerca elétrica, a gente se cercou de monitoramento. Ele entrou, deu a volta, entrou pela garagem e entrou no escritório desativado que a gente tem e levou uma TV. As câmeras de segurança não flagraram o bandido agindo na loja. Isso porque toda vez que ele conseguia entrar no estabelecimento, ele arrumava alguma forma de desligar os equipamentos. A loja de artigos para festas fica em Campo Grande, Cariacica. Investiu bastante em equipamentos para segurança, mas nem isso tem inibido as ações criminosas. No final da manhã desta sexta-feira, esse homem apareceu em outra loja, como se fosse um cliente. Discretamente, ele pegou potes de creme de Nutella e colocou dentro da sacola. O bandido saiu com os produtos, mas acabou detido. Os meninos seguraram ele, chamaram a polícia e eu segurei a sacola até a polícia chegar. Quando você abriu a sacola, o que tinha lá dentro? A minha Nutella estava toda lá dentro. 10 potes. Os comerciantes estão tendo que fazer a própria segurança. Alguns se arriscam em até encarar os bandidos. E a gente aqui, como a maioria são mulheres, a gente tem que fazer o papel de homem. Olha, a Polícia Militar disse que tem uma base móvel comunitária na praça do bairro que é referência na região e que o bairro conta com patrulhamento motorizado e radiopatrulhas. Agora vejam essa, tem gente vendendo brigadeiro de maconha na Rua da Lama, em Jardim da Penha Vitória, isso mesmo. Os docinhos apelidados de brisadeiros eram vendidos a R$ 5,00 por um casal que acabou preso em flagrante. Na noite de ontem, o casal detido estava com 36 doces de maconha. No momento da prisão, o homem segurava a bandeja e a mulher leite condensado e uma porção da droga para preparar novos brisadeiros. Na casa dos suspeitos havia material para o preparo dos doces. O casal pagou fiança de R$ 8.000 e foi liberado. Eles estão achando que aqui é o Amsterdã, né? Não, hein, gente? Identificar o perfil do turista que visita o Espírito Santo. A proposta do governo do estado tem o objetivo de definir as áreas que terão investimentos. O anúncio da pesquisa de fluxo turístico foi feito na tarde desta sexta-feira no próprio gabinete do governador do estado, Renato Casagrande. O objetivo é conhecer quem é o turista que vem ao estado, do que ele gosta, aonde se hospeda, quanto em média gasta e qual período fica em solo capixaba. É fundamental nós pesquisarmos para poder decidir exatamente que investimentos são apropriados, que melhorias nós precisamos fazer enquanto governo do estado, mas também subsidiar a iniciativa privada sobre como ele direciona o perfil dos seus equipamentos. Qual o perfil do hotel ideal em função dessas pesquisas que nós identificamos? Qual a prestação de serviço dos hotéis? A própria prestação do serviço público. Então, a pesquisa nos subsidia para tomar a melhor decisão sobre quais investimentos, tanto público quanto privados, para que a gente possa continuar cada vez mais crescendo na atividade turística e atendendo melhor o turista. Uma empresa foi contratada para realizar 4 pesquisas em 10 meses. 17 municípios terão os dados coletados nos períodos de inverno, réveillon, verão e carnaval. A pesquisa começa amanhã e termina em 2020.
Para o secretário, a iniciativa é de suma importância para a economia do estado. Essas informações serão colocadas à disposição da sociedade, dos empresários, serão para uso nosso também enquanto governo do estado, e essas melhorias acontecem sempre de imediato. O mercado, as empresas reagem quando sabem que está mudando o perfil. Por exemplo, quando nós sabemos que está vindo muito mais famílias compostas por crianças, por jovens, é natural que os empresários preocupem-se em colocar mais atividades de lazer nos seus hotéis e restaurantes. Então, é para esse tipo de informação que essa pesquisa serve. A seguir, o Teire te leva para fazer um passeio por um dos primeiros transportes públicos aqui do estado. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A gente já volta. Quem teve a chance de passear em um dos primeiros veículos usados no transporte coletivo aqui do estado, lembra com saudade daquele tempo. Bora fazer um passeio de bonde? Vem comigo! Sair de um ponto A e chegar a um ponto B da cidade é muito fácil. Para quem não tem carro, basta pegar um ônibus. Mas isso é hoje, nos tempos modernos. Já imaginou como seria fazer o trajeto de casa para o trabalho em 1905? Foi exatamente nesse ano que surgiu o primeiro transporte público do estado, o bonde. Nada de glamouroso e nem tampouco confortável. Era literalmente uma grande carroça com 2 pares de rodas de ferro, puxada por cavalos ou mulas. Naquela época, a capital capixaba estava se expandindo, evoluindo e crescendo. Até que em 1911, os cavalos e burros tadinhos foram aposentados e deram lugar ao bonde elétrico. Estes novos veículos usavam hastes metálicas no teto, ligadas diretamente na fiação elétrica para funcionar. Este é um bonde original de 1932, restaurado, é claro. Essa belezinha está em exposição na Casa da Memória de Vila Velha, aqui na Prainha. E era assim que as pessoas se deslocavam pela cidade naquela época, em bancos duros, de madeira. E como as linhas faziam apenas um trajeto, ao final do percurso, os passageiros se levantavam, rebatiam o encosto, olha só, e já sentavam de frente para o novo destino. Bem diferente do que é hoje, não é mesmo? E olha só, aqui em cima a gente consegue ver um contador que mostra o número de passageiros a bordo. Hoje é a função da catraca. E para operar toda essa grande máquina, era preciso uma equipe de 3 profissionais. Um fato curioso da época é o bonde dos mortos. Não, eu não estou falando de zumbis passageiros, mas sim de um bonde feito para levar os parentes e amigos de um falecido e até o próprio defunto, até o cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Nos anos 1930, os veículos particulares, diga-se de passagem, calhambeques e caminhões, começaram a tomar conta das ruas. Os jornais da época chegavam a dizer que tinham baratas e pulgas nos bondes, além de graxa e imundície. Somado a esse cenário nada favorável, o progresso chegou de novo. E o nome dele era auto-ônibus. Um protótipo do que temos hoje nas ruas. Mais cobertos, mais seguros, mais rápidos e mais confortáveis. Afinal, o banco era de estofado. Realmente era um convívio complexo, devido às estradas pequenas, e eles tinham que compartilhar desse mesmo caminho. Então aconteceram realmente muitos acidentes graves com mutilações, acidentes graves com falecimentos de jovens, de crianças, de idosos. E isso também colaborou para o encerramento das atividades do bonde. Com essas mudanças, os bondes se tornaram ultrapassados até que chegaram à total extinção no ano de 1963 em Vitória e 65 em Vila Velha. O transporte coletivo teve uma baita evolução no Espírito Santo e ainda está tendo, com as bicicletas e patinetes compartilhados. Cada um atendendo a um motivo, mas todos levando os capixabas de um lado a outro da cidade.
Adorei passear de bondinho. E você? Quem sabe Vitória não volta a ter, né? Pelo menos para os turistas apreciarem. É isso aí, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Até segunda.